O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ouvimos o Evangelho de hoje nos falar da lâmpada que não deve ser ocultada, mas posta em evidência para iluminar, para clarear. E assim vem a frase de Jesus: assim, tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente pode pensar, talvez, que essa frase aqui de Jesus, que tudo está, aquilo que está em segredo deverá ser descoberto, no sentido assim, aquilo que está errado um dia vai aparecer. Tudo vem à luz. E isso também é verdade, tem o seu lugar, mas não é este lugar aqui no Evangelho de hoje. Qual o contexto de que Jesus está falando? Vamos olhar aqui que esta parábola de hoje, estes provérbios que Jesus diz, ele está dentro de um contexto que ontem ouvíamos Nosso Senhor falar da parábola do semeador. Quem foi à missa, quem viu a liturgia da palavra, recorda-se. Então Jesus saiu a semear, contou a parábola, e depois os discípulos perguntaram: Senhor, mas o Senhor está querendo dizer o que com isso? E Jesus vai e diz a eles: a vós foi dado o mistério de Deus, conhecer, ter acesso ao mistério de Deus. A outros de fora não vão compreender, mas vocês, os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, era dado a entender. Isso foi o Evangelho de ontem. Acabou no capítulo 4, versículo 20. Hoje é o versículo 21 e seguintes. Amanhã, nós vamos já ver Jesus contando mais parábolas, dizendo: olha, o reino dos céus é como um agricultor que foi lá, plantou a semente. Noite e dia se passaram e o reino dos céus foi crescendo. O reino dos céus é como o grão de mostarda, que é a menor das sementes e depois cresce e vira uma grande hortaliça. Veja, sempre o contexto da semente, o contexto do reino dos céus que começa pequeno e depois se deflagra, aparece, cresce. Hoje é o mesmo sentido. O que Jesus está dizendo aqui, olha, aquilo que está em segredo, aquilo que vai ser dito ao pé do ouvido, aquilo que está em segredo deve depois aparecer como uma luz. E é assim que acontece com os apóstolos. Jesus vai ensinando, mas depois da ressurreição, Pentecostes, vem a luz.
a luz do Senhor, a luz do Senhor aparece para iluminar o mundo. Cristo é a luz dos povos e a igreja vai levar essa luz. Essa luz chegou até nós. Então, o que está sendo dito hoje é num sentido positivo, que aquilo que está em segredo do reino dos céus deve crescer e se estender pelo mundo todo. Depois Jesus começa ainda a falar, assim, a quem prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Vai também nesse sentido. Você já deve ter ouvido também um provérbio que diz assim: riqueza atrai riqueza e pobreza atrai miséria. Deve ter ouvido, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Entendamos bem que essa pobreza aqui não se confunde com a pobreza evangélica que Jesus diz, os pobres em espírito, que fala da humildade, da generosidade de coração, da abertura a Deus. Essa pobreza aqui desse provérbio, pobreza atrai pobreza e riqueza atrai riqueza, se entende mais no sentido moral do que monetário, financeiro, sociológico. Veja, uma pessoa que tem largueza de coração e trabalha, se dedica, cresce, se aperfeiçoa, é claro que essa pessoa ela vai progredir. Já um outro que tem uma pobreza moral, que é descuidado, relaxado, tem más disposições, a vida dessa pessoa se degrada, cai na miséria, na ruína de si mesmo. Basta você ver aquelas situações de, às vezes, uma casa que alguém não cuida, não faz as reformas, um conserto, uma melhoria. Eu estava num período de descanso e vi a casa de uns amigos meus de infância, adolescência, que eles moraram, e já não moram mais ali, e a casa está abandonada. Então você vê, sem telhado, se arruinando. Diferentemente se você zela, cuida, vai lá, quebrou a torneira, você arruma, uma infiltração, você vai lá e arruma, uma goteira, ou faz melhorias, a sua casa se valoriza. Nesse aspecto, riqueza multiplica-se, atrai riqueza, pobreza atrai pobreza. É nesse sentido que Jesus também está dizendo: ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. E ao que não tem, ao que não cuida, ao que não zela, até o que tem lhe será tirado. Veja, meus irmãos, se nós cuidamos daquilo que nosso Senhor nos fala em segredo, planta no nosso coração, do reino de Deus, esse reino se multiplica, cresce, se expande. Agora, se a gente não cuida do reino de Deus que foi plantado dentro de nós, a gente não cuida hoje, não cuida amanhã, não cuida depois, a nossa casa só vai de mal a pior e chega à ruína. Jesus já disse isso. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas é preciso praticar o que eu digo, o que Jesus diz, para que a casa esteja sobre a rocha e a casa, então, não caia quando vier a tempestade e a tribulação. É claro que nosso Senhor, que quer edificar um edifício espiritual em nossas vidas, quer que a gente cresça. Por isso, ele diz: cuidado, prestai atenção no que ouvis. As disposições com que a gente escuta a palavra de Deus,
as disposições com que a gente tenta multiplicar as moedas, os talentos, aquilo que Deus deposita na nossa mão. O cuidado com que a gente tem, isso faz com que se multiplique. E a riqueza do reino dos céus também se multiplicará dentro de nós. O Senhor que é pródigo com a palavra de Deus, o Senhor que é rico em misericórdia, pródigo em nos oferecer o seu corpo e sangue nesta quinta-feira de adoração, nos dê a graça de sermos também generosos, abertos, para viver a nossa conversão, para também amar e dar aos outros daquilo que o Senhor mesmo nos deu do seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.